Fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise. Hoje trazendo jogos aí desta sexta-feira que geralmente é marcada pelo retorno dos campeonatos europeus, ainda mais durante essa semana. A gente teve alguns campeonatos com jogos dos europeus, mas também teve jogos de Copa, então acabamos aí tendo uma certa limitação durante a semana, ainda bem que tivemos jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então vou deixar palpite gratuito para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí, se inscreve, não esquece. Não esquece também de curtir esse vídeo aqui. Vamos direto para as análises dos jogos desta sexta-feira. Vou começar para vocês com o jogo de Série B. Temos o Vila Nova dentro de casa enfrentando a equipe da Chapecoense. O Vila, que nessa Série B tem 2 jogos dentro de casa, 2 vitórias, marcou 3 gols e não sofreu nenhum. É um dos melhores mandantes aí da competição, pelo menos nesse princípio. A equipe da Chapecoense fora de casa tem 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota, marcou 2 gols e sofreu 1. Qual é o detalhe sobre esse jogo aqui? As 2 equipes não perderam 8 dos últimos 10 jogos, ambas equipes marcando não em 90% no caso do Vila e no caso da Chape menos de 3,5 gols nas últimas 5 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo? Menos de 2,5 gols com odd de quase 1,50. Esse é um padrão da Série B de ter poucos gols e principalmente essas 2 equipes não são equipes de marcar muitos gols nem de sofrer muitos gols. Então assim, temos tudo para ter um jogo mais truncado, um jogo mais fechado. Acredito aí numa certa superioridade do Vila Nova jogando dentro de casa, é muito forte, mas a equipe da Chape já mostrou aí que jogando 2 vezes fora de casa, ganhou 1 e perdeu a outra. Vamos agora de campeonato alemão, Bundesliga, porque tem a equipe do Stuttgart jogando dentro de casa contra a equipe do Heidenheim. Na classificação, Stuttgart é o 11º, tem 41 pontos, ainda sonha com classificação para a competição europeia, porque uma vitória aqui te deixa a 3 pontos do Mainz, que é o 6º colocado, enquanto a equipe do Heidenheim está brigando fortemente contra o rebaixamento. A equipe tem 22 pontos, está 8 pontos da equipe do Hoffenheim. Tá difícil para sair dessa zona de rebaixamento, mas o time tem uma difícil tarefa jogando fora de casa contra a equipe do Stuttgart. Na classificação dentro de casa, o Stuttgart tem 15 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. A questão é aqui para a equipe do Heidenheim, que fora de casa tem 3 vitórias, 3 empates e tem 9 derrotas. A equipe tomou 31 gols. Qual é a minha análise para esse jogo? Uma vitória da equipe do Stuttgart, ainda sonhando com classificação para competições europeias. Vamos agora ao campeonato francês, porque o PSG enfrenta dentro de casa a equipe do Nice. Um time já é virtualmente campeão, a equipe do PSG. Olha a distância do PSG na classificação, 78 contra 55 do Marseille. São 23 pontos de diferença. Quase que já matematicamente campeão a equipe do PSG, né? Então aqui, ó, a equipe do Nice, ela é o 5º colocado. O Nice tem 51 pontos, está a 2 pontos do Lille, que é a equipe que está classificando para a Europa League, e está a 3 pontos do Mônaco e 4 pontos do 2º colocado, Marseille. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? A equipe do Nice, eu olhei o retrospecto dos últimos jogos entre Nice e PSG, dá uma olhada. Marcou 5 escanteios no último jogo entre as 2 equipes. Depois, marcou 7 escanteios contra o PSG no jogo anterior. Depois, marcou 5 escanteios contra o PSG no jogo anterior. Aí veio de um jogo que só teve 3 cantos e depois vem de um jogo de 10 escanteios para a equipe do Nice. Qual é o padrão aqui? Onde é que eu estou tentando aqui mostrar para vocês o valor dessa operação? A equipe do Nice, ela briga por zona de Champions. A equipe do PSG já é campeã. Então, assim, o jogo vale muito mais para o Nice do que para o PSG. Sem falar que eu acredito muito que o PSG deve levar um time misto a campo, pensando no jogo da Champions na semana que vem. Então, assim, o que é mais importante para o PSG? Classificar para a final da Champions ou ser campeão do francês, que ele já é? Matematicamente já é campeão, pode esquecer isso aqui. Então, creio eu que o PSG está muito mais com a ideia voltada para a Champions League do que para o campeonato francês, enquanto o Nice joga a vida
nesse campeonato francês, pensando em classificação para a Champions. Qual é a minha análise aqui nesse mercado de escanteios? A linha de cantos da equipe visitante do Nice. Eu sei que, assim, a galera não pensa muito na linha de escanteios de uma equipe visitante que não é o favorito do jogo, mas é justamente essa a minha função, é trazer para vocês mercados que talvez vocês não imaginassem. Olha essa linha, mais de 3.5 escanteios pro Nice, odd de 1.80. 1.80, detalhe, dos últimos 5 jogos eu trouxe para vocês, ó, 5 cantos, 7 cantos, 5 cantos, 3 cantos e 10 escanteios, isso mesmo, o Nice marcou 10 escanteios em um desses jogos. Galera, tem valor demais, tô dentro dessa operação, inclusive vai ser a análise do dia do cabeçudo, vou colocar aqui uma unidade no valor de R$2.000 para um possível retorno de 3.600. Toda vez que eu trago análise para vocês, eu digo, galera, joguem com responsabilidade, o jogo é exclusivamente para maiores de 18 anos. Se você quer fazer a operação nesse jogo ou em qualquer outro, se você quer continuar aqui assistindo os meus conteúdos, você tem que ter mais do que 18 anos, porque o meu conteúdo é muito voltado para o mercado iGame, beleza? Então tá aí para vocês a análise do dia dessa sexta-feira do cabeçudo para vocês. Nesta sexta-feira temos também campeonato italiano. Temos a equipe da Atalanta enfrentando dentro de casa a equipe do Lecce. Atalanta é o terceiro colocado com 64 pontos, já esteve muito melhor no campeonato, o time vem de uma sequência de resultados não tão bons, enquanto o Lecce está brigando para não ser rebaixado nesta temporada. O que é que me chama muita atenção da Atalanta nessa temporada, principalmente nos últimos jogos? É um time que tem marcado poucos gols, mas também tomado poucos gols. Ambas marcam não nas últimas 8, menos de 2.5 gols nos últimos 5 jogos, menos de 3.5 nos últimos 5. E aí você vem para um Lecce que tem menos de 3.5 nos últimos 5 e menos de 3.5 gols em 90% dos últimos 10 jogos. Na lógica, se você tem um padrão como esse, menos de 3.5 gols, deveria estar pagando 1,20, 1,25 no máximo. Olha essa odd. 1.53 para não ter 4 gols ou mais na partida. O jogo pode sair 0-0, 1-0, pode sair 1-1, pode sair 2 gols no jogo, pode sair até 3 gols no jogo, que ainda assim a gente bate a nossa operação. Aqui eu estou buscando menos de 3.5 gols, é padrão tanto da Atalanta quanto da equipe do Lecce. Para encerrar, jogo do Campeonato Português, a equipe do Famalicão dentro de casa contra a equipe do Braga. Braga é o terceiro colocado e o Famalicão é o sétimo colocado. O Famalicão marcou 39 gols nessa temporada, uma média de mais de um gol por partida. A equipe do Braga marcou 51 gols, uma média de quase 2 gols por jogo. E aqui nos detalhes, ó, o Famalicão marcou 1 ou mais gols nas últimas 9 partidas. A equipe do Braga marcou 1 ou mais gols nas últimas 7 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo? As duas equipes marcarem pelo menos um golzinho. Ambas as equipes marcarem, odd de 1.80. Interessante para duas equipes que vêm marcando gols aí em praticamente todos os seus jogos. Esse jogo que vale muito para as duas equipes. A equipe do Famalicão buscando ali classificação para competições europeias, tá difícil, mas ainda tem chance. E o Braga tá ali dentro de classificação da Liga Europa, sonhando com Champions League, mas muito difícil, porque são 9 pontos de diferença para a equipe do Benfica e para a equipe do Sport, que tem 72 pontos. Mas a minha análise para esse jogo é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho. Encerrando aí mais um vídeo de análise do cabeçudo para vocês. Gratidão a cada um de vocês que ficou comigo aqui até o final, e da galera que fica comigo até o final, eu sempre peço, galera, comenta aqui, ó, final, para eu saber quem é a turma que me acompanha até o finzinho de cada vídeo, beleza? Valeu, obrigado, gratidão, amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Hoje vai dar Pedro Feitosa.